ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, Thais Alves, e hoje estamos falando diretamente da terra da ficção. Exatamente, da Land of Fiction. Sim, finalmente chegamos nesse arco. Pois é, estamos aí voltando para os reviews da série clássica e hoje é dia de falar de The Mind Robber. Cara, o ladrão de mentes. Que é um dos meus arcos favoritos aí do Segundo Doutor, cara. Eu gosto muito. Sem dúvida, né? É um arco assim que é famoso, né? A gente vê comentarem sobre esse arco por aí em vários lugares, né? Ele já é destaca, comentado, ele né? já destaca porque É ele é um dos famosinho. poucos que não tem nada de recon. Também, né? E é o famoso arco da Zoe do Colan Brilhante. É, o famigerado arco em que temos aquela câmera... Aquela cena. Aquela cena da Zoe com o bumbum pra cima. O tush da Zoe pra cima. E esse episódio foi ao ar entre setembro e outubro de 68, Sim, né? então Nós estamos acabando já no finzinho de 68 já. Caminhando pro finzinho da Era Trotton, cara. É verdade, Triste. cada arco mais próximo do fim da Era Trotton. A gente tá aí há mais ou menos um mês de reviews de acabar a Era Trotton. Tamo próximo já. Cada saudade. WRCast da série clássica agora é um adeus a mais que vocês têm que dar pro Trotton, porque ele merece todas as despedidas, porque o doutor bom, né, cara? Ô, doutor maravilhoso, não é e verdade? Nesse arco ele tá muito bom, porque esse é um arco que dá muita liberdade pros atores, né, cara? É verdade. Ele é um arco que trabalha justamente com o lance da ficção, então assim, tudo é muito extrapolado, né, cara? Tudo é possível, né? É muito legal, tudo cara. que eu quiser, o cara que tá lá com o cérebro gigante vai me dar. Isso, é verdade. Mas enfim, vamos parar aí de enrolação, porque eu tô empolgado pra falar desse arco logo, então não quero entrar aí pela abertura. Vamos dar aquela pausa e a gente vai realmente direto pra Land of Fiction pra poder começar a revisar esse arco maravilhoso. É isso aí, vamos lá. Bem, esse é um arco daqueles que começa exatamente no segundo que a gente parou no último arco, né, cara? Exatamente, eles ainda estão lá no finzinho da aventura do Dominators, né? Pois é, se você não lembra bem, né, Dominators, ele termina com, meu Deus, a gente conseguiu salvar parte do planeta, The Flores Lava! Mas tá tudo virando, tá tudo explodindo, o vulcão aqui, a gente vai morrer, não vai morrer porque tá indo da tarde. É seguro, não é seguro? Aí rola essa conversa ali entre... rola essa discussão, porque o doutor tá de boa, ele, relaxa, a tarde se protege. Aí o Jamie, beleza, mas a tarde já teve, tipo, inundada de lava por fora? Aí eu tô, não. É muito legal que eu falo assim, well, não. Tipo, olha... Então eu tirei daqui, porra. Na verdade, não. Mas acho que tá tudo bem. E ele desesperado, o Jamie, né? Tipo, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. A tarde chega a ser soterrada por lava mesmo, mas não dá nada assim. Quer dizer, dá, né? Tem o problema ali com os fluidos e tudo mais. Porque como, pelo menos pelo que eu entendi, é aquilo, né? Rolou um overheating, né? Ficou quente demais. O motor ficou quente demais. Aí os fluid links lá, como evaporaram, sempre, evaporaram. Aí aquela fumaça toda, né? Tipo quando você tem que botar o carro na estrada, assim, aquela fumaceira toda, né? Deu uma leve batidinha no motor ali. E aí ele não conseguia decolar com a tarde, de jeito nenhum. E aí ele falou, bom, tem um negócio que eu uso em caso de emergência. Mas eu não vou usar, não. Aí a Zoe, não, sim. tem que usar. É uma emergência. Usa. Ele, não, porque é um negócio que eu não sei onde vai parar. Pode dar bosta. Pode dar problema, é arriscado, melhor não. É tipo o centro ejetor, né? Assim, você pode cair num lugar muito zoado. Exato. E aí ele tava muito resistente a usar esse aparato aí, mas a Zoe convenceu ele, falou, não, tem que usar, vamos usar, vai usar, senão a gente vai ser soterrado pela lava. Já está sendo, usa, já estão sendo há muito tempo, e ele usa. E aí, quando eles conseguem sair ali do local, tudo para, fica tudo quieto, aí, né, eles perguntam, tá, e aí, onde a gente tá? Onde é que a gente tá? E o doutor... Nowhere, né? Já não tá em lugar nenhum. Ele não tá em lugar nenhum. Só assim, cara. Eles não estão em lugar nenhum, mas é óbvio que em algum ponto eles devem realmente estar. Sim. Né? Ele não tá em lugar nenhum, aí tem esse lance em de nenhum lugar do tempo e espaço, né? Exato. Que ele até fala que é uma non-reality, né? Isso. Porque eles vão ficar olhando ali pra telinha, né? O monitor, né? Cada um deles vê uma coisa. O doutor não vê nada porque ele tá em outra sala. Mas quando o Jamie olha pro monitorzinho da tarde, ele vê a Escócia, ele vê já a começa a tocar as musiquinhas, né? E ele fica mó feliz, né, cara? E a Zoe vê o futuro. Ela vê o futuro distante do século XXI. O futuro, que nada mais é que uma foto de uma cidade... Do futuro, futurista. Futurista. E a do Jamie é uma foto das das Highlands. E não toca música na tela. Porque não tem música do futuro. É que no futuro, música já se tornou irrelevante. irrelevante. É porque música... Que é assim, né? Música é muito boa.
mas de uns anos pra cá nunca tem dado mais escorregada, né? Mentira, não é assim Não, também. tem muita música boa aparecendo aqui na nossa época, de agora. Sim. Mas você concorda que teve muito escorregado ao longo do caminho? É porque... Vai que da onde a Zoe veio só tinha, sei lá, forró e sertanejo universitário. Isso já existe, né? Esse, Viu como o futuro é do lado? A Zoe veio de um futuro que, na verdade, é século XXI ainda. Então, tudo pode acontecer. Terceira Guerra, né? A Zoe é de 2000, ela nasceu em 2060 e pouquinho, ela é de 2070 e pouco com a cidade, né? A gente tá chegando no futuro da Zoe, A gente tá quase... a gente vai chegar no cara? futuro da Zoe, não é tão distante assim. Cara, isso é muito louco de pensar. Que um dia a Zoe vai ser uma companion já do passado, né? Caraca, isso é muito doido, né, cara? Que ela, tipo, uns 100 anos depois de quando se passa a história, né? Mas sim, aí eles estão cada um vê a sua casa, né? Nesse não lugar, cada um vê o lugar que sei lá, que o coração chama. Que é atrativo. O doutor explica, que eles falam pra ele, primeiro que eles ficam naquele embate de, não, é a Escócia, não, é a cidade no futuro, fica naquilo. Mas eu vi, mas você não viu. Aí o doutor fala assim, não, cuidado, não olha, não fica prestando atenção nisso, porque isso claramente é alguma coisa externa, lá pra fora, atrair vocês. que tá tentando lurar você lá pra fora. Lurar. Tá tentando atrair você lá pra fora. É o Lure. Tá tentando atrair vocês lá pra fora. E realmente, eles saem, tanto o Jamie quanto a Zoe saem. Primeiro a Zoe e o Jamie vai mais atrás dela, né, na verdade. Mas os dois, eles estão meio mexidos já pelo que eles viram, né, Super. Cara? E o doutor, ele não chega nem a olhar nada. Ele não chega a olhar pra tela. Mas a gente teve uma discussão aqui em casa sobre o que ele veria. A gente até falou, será que ele veria Gallifrey? Aí eu falei, não. Porque, tipo, o Jamie viu a Escócia porque tem alguma coisa nele que ele sente falta de casa. Chama ele. A Zoe, mesma coisa, né? Ela saiu lá do futuro, mas ainda é a casa dela, né? Ela gostaria de voltar. Exato. Já o doutor, não. Ele veria tudo menos Gallifrey, porque ele não quer ficar lá. Não, ele fugiu de lá. Talvez, sei lá, ele fosse ver... Eu imaginei que ele fosse ver a própria TARDIS, né? E você falou o quê? Que ele ia ver o espaço, né? Eu falei que ele ia ver, sei lá, o espaço, sei lá. Tipo, liberdade, uma nebulosa, o espaço. E a gente Você chegou a falar que talvez ele visse a Terra, né? Também. Eu falei que ele poderia também ver não tanto é a Terra impossível. quanto a TARDIS, né? Exato. Que são locais que pra ele eu acho que é mais lá do que Gallifrey, né? Hoje em dia não. Hoje a gente sabe, né? Hoje tá acontecendo uns negócios. Não vai, tá acontecendo uns negócios aí. Vão ter momentos em que ele vai ser mais saudoso da TARDIS, mas de Gallifrey, mas nesse momento aqui não é o caso ainda. Com certeza ainda não. E quando os Companions vão lá fora, isso eu acho muito legal, porque o lá fora é realmente nada. Eles estão no nada. Tipo, no nada. O cenário é só um branco infinito. Cara, tava faltando dinheiro, né, BBC? Então, mas eu acho que Fala a verdade. A falta de grana gerou um negócio muito maneiro. Porque, tipo, essa noção do... É uma não existência, não tem nada. Não tem nada. Não tem chão. A Zoe fala assim, porque eles se encontram uma hora, né? É bem rápido até. Aí, onde é que a gente tá? Não sei. Aí, peraí, mas... É só de volta pra TARDIS. Tá bom, onde é que tá a TARDIS? E ele olha pra cima e olha pra baixo como... Do tipo, não tem nem cima nem embaixo. Não tem, como se fosse um grande nada. E aí, que eles estão lá no meio desse nada, começa a aparecer uns robôs. Aparece os robôs brancos, né? Os robôs brancos, os White Robots. Que tem um visual bacana pra caramba, eu gosto. Eu gosto, acho simpático, acho bonitinho. Tem aquele bracinho gordinho. Bem futuro do passado, bem retrofuturista. Jetsons. Um robô meio Jetsons mesmo. Jetsons esse robô, né? E esses robôs são levemente hostis, assim, não chegam a bater neles nem nada, mas eles dão um medinho. Eles ameaçam. Na hora que esses robôs estão chegando neles, é justamente quando a gente vê que tem aquelas aparições brancas deles, que ficam chamando o doutor, uma parada bem terror, de cabeça. Na verdade, nessa hora que eles estão vestidos de branco e aparece só os dois, assim, é muito capa de álbum alternativo indie anos 2000. É um negócio meio Bela and Sebastian, né? Uma coisa meio Estéreo Total, meio Bela and Sebastian, sei lá. Estéreo Total, cara. Muito boa banda, inclusive, pra quem for... Quem que tá a fim de procurar, se você tá no Spotify ouvindo a gente, já bota aí pra reproduzir depois do podcast. Pra quem Estéreo gosta Total. de poliglota, porque eles cantam em várias línguas, inclusive português. Pode crer. É isso mesmo. É muito legal. Mas sim, enquanto eles estão lá fora, né, nesse... Ou não, né, porque o lá fora não é lá nenhum, né? O doutor, ele tá dentro da TARDIS e aí a gente entende o que é o paralelo dele pra atrair ele pra fora. Porque ao passo que, pros Companions, o que atrairia eles lá pra fora seria o fato de lá fora ser casa. Pro doutor, é o fato dele ter que socorrer os Companions. Isso. Porque ele fica o tempo inteiro, tipo, ouvindo, eles estão em perigo, vai lá salvar eles. Vai lá, cara. E ele, como ele é um vai lá tempo, fora, né, vai salvar eles. A mente dele é mais forte, ele fala, não, eu vou resistir, eu vou lutar contra. E ele fica lá sentado, lutando e tal. E fica uma voz, eles estão em perigo, vai lá salvar eles podem morrer e não sei o quê.
E ele realmente ele é atraído. A hora que eles ficam de branco lá fora, que a gente vê que é o momento capa indie, as vozes deles começam a falar com o doutor, tipo, Exato. doutor, vem aqui pra fora, vem aqui pra fora. E ele realmente vai. Aí ele não tem como resistir, é mais forte do que ele, e ele vai atrás pra salvar eles, porque ele viu eles saindo mesmo, tipo, ele sabe que ele tem que ir atrás. Mas ele salva. Assim, ele não fica, tipo, preso nessa armadilha. Não! Ele salva. Quando eles voltam pra Tardes, que é uma parada mais legal assim, do episódio, uma das mais legais, é que a gente vê a Tardes explodindo, né? Sim! Porque eles tentam sair na marra, e a gente vê ali a Tardes pequenininha e tal, do nada ela explode. E, tipo... Você vê a maquetinha explode explodindo, mesmo. Isso é bem legal. E aí a gente já cai, isso não é imediatamente depois, né, assim, porque nisso já muda de um episódio pro outro, mas a gente vai ver que, tipo, eles entram na tarde ali no desespero e é justamente quando o episódio acaba, né? Que é justamente a hora da Zoe ali no painel. Isso já é no começo do próximo, né? Porque eles entram na tarde, aí beleza. Entram na tarde, estão ligeiramente seguros. Quando eles tentam dar partida na tarde, dali de onde eles estão, que aí a Zoe já entrou no quartinho, já trocou de roupa, já botou aquela roupa trouxa de brilho dela, né, coladinha. O James já tá com a roupa mais arrumada, tá com um coletinho e tal, não sei o quê. Quando eles tentam dar ignição na Tardes, que tem o lance que a Tardes explode e fica só o painel, né? Cara, e a Zoe legal. E o Jamie, eles ficam... O doutor, ele fica rodopiando num ponto solto. Isso. E a Zoe com o Jamie, eles ficam presos no painel, rodando. E aí quando tem a famigerada... A famigerada cena do bumbuzinho. Bumbumzão, né? Popozão da Zoe. E você sabe que a atriz, né? Wendy Padbury, até hoje, todo mundo fala disso, né? Ela vai em convenções e tal. E, tipo, ela fala que ela acha muito engraçado, na verdade, né? Porque... É um zoado pra caramba. Tipo, é horrível, mas ela acha engraçado no fim das contas. Que eu imagino que deve ter sido muito engraçado pra gravar também. Pois é, né? No meio da... Imagina, o estúdio, só a base, a né? Base, um fundo preto. E ela com aquele colã completamente brilhante, né? Deve ter sido muito engraçado. Essa é uma cena bizarra. Mas e aí, justamente, esses acontecimentos é bem na virada de um episódio pro outro, né? Isso. Eu não sei exatamente se é no final de um ou no comecinho do outro, mas o final e repete no começo do outro. E aí... É verdade. O episódio 2 começa com a Tarde explodindo de novo. Com a Tarde explodindo. E aí é legal porque você vê que esse primeiro episódio que a gente falou até agora, acontece uma série de coisas nesse nada... que parece até meio desconexo. Parece até meio desconexo, é como se fosse um prólogo, uma introdução. E aí, só que a gente vai, de fato, passar pra Land of Fiction. Porque a gente não tá ainda. Eles não estavam. Esse lugar que eles estão no começo não é Land of Fiction, é tipo... Quer dizer, é meio que amarrado a Land of Fiction porque tem os robôs. Mas ela é uma Land of Fiction que não tem cenário. É quase como se o cara que é o escritor, né, que vai ser a válvula motriz de tudo do episódio, não tivesse desenhado ainda o cenário mesmo. Não tivesse criado as coisas da Land of Fiction. Deixa eu fazendo nada e depois eu vou colocar um recheio. Assim, eu fiz só os robôs ainda. Eu não desenhei o cenário. A fase não tá desenhada. Exato. Mais pra frente a gente vai falar o que aconteceu nos bastidores pro primeiro episódio ser tão diferente do resto dos outros, pra ele ser tão dissonante em relação ao outro. Porque a gente tem... a gente não falou, né? Um arco de 5 episódios, assim como foi Dominators, também foi 5, né? E aí, então, a gente já entra agora pra, de fato, Land of Fiction. E todos aqueles personagens, a gente vai ter aí o Gulliver, que é o que mais vai aparecer e vai contracenar bastante com o pessoal. O Gulliver é o que aparece primeiro com o doutor, né? Isso, né? Porque, assim, quando a gente vê que eles já estão num local físico que não é o nada... Que já é aquela galeria, aqueles corredores todos, né? Eles estão separados. O doutor tá num canto, cada um James e Zoe estão em outro, mas estão meio próximos. E aí, eles até chegam a se encontrar, né? Vai ter a hora que o Jamie ele vai estar andando nos corredores, ele vai virar papel. Isso. Né? Ele vira uma cartolina. Um grande cardboard ali, né? E a Zoe, ela tá num outro ponto. Primeiro a gente vê o Jamie, na verdade. A gente vê ele vira um papelão. Isso. A Zoe tá perdida no outro canto e o doutor em outro. O doutor encontra esse cara. Esse Gulliver, quando ele tá procurando os Companions. Só que ele ainda não sabe que é o Gulliver. Ele, ele viu um cara com uma arma. Apontando pra ele falando, você é um invasor, não sei o quê. Uma interação ali com o Gulliver, mas não dá nada, né? Aí, o cara some do nada, aí o doutor... Eu tô delirando? Eu acho que foi o cara fala assim, você é um invasor? Aí ele fala, como você é um invasor, eu nem sei onde eu tô. Onde é que eu tô? Onde eu tô, exatamente. E quando ele aparece a primeira vez, assim, nesse episódio, o doutor, ele tá meio apagado. Aí quando ele acorda, a primeira coisa que ele pergunta é, aonde ou quando eu tô? Porque tipo, eu não tenho tardes, eu não tenho nada, eu acordei nesse lugar que eu não tenho ideia nem que planeta né? Em que tempo eu não sei de nada. E ele fica o tempo todo, todos eles, os três, ficam o tempo todo gritando, Jamie, eles ficam se chamando. Zoe, o tempo todo, porque um não está encontrando o outro ali. E realmente cada um vai ter um destino um pouco diferente.
O Até se doutor, encontrarem, né? o doutor encontra esse cara, conversa, ele acha que é uma alucinação, ele acha que ele tá variando. Até porque as coisas que o doutor vai encontrando, esse primeiro pedacinho muito mais bizarro, nele, né? É só coisa bizarra. Porque ele vê esse cara, o que a gente sabe que é o Gulliver, mas enfim, esse cara bizarro aparece, é Aí meio some. cryptic e some. É. Aí, do nada, aparecem, tipo, umas crianças. As crianças. E crianças Stephen King, assim, falando junto e tal. E começa a jogar, tipo, pegadinha pra ele, Charadas. assim. Riddles, né? Riddles. E ele não tá afim, tipo, de brincar. Ele até brinca um pouco com elas. Mas aí tem uma hora que elas falam assim, o que que é a espada se não for a espada que não pode matar e sim criar. E aí é um jogo de palavras, né? É porque é swords. Aí ele tá, tipo, falando, ele mata a charada, tipo, como swords não vai matar e sim criar. Quando você troca as letras, vira words. Isso, palavras, porque né? o que as crianças falam, você é digno, então. Se você acertou essa charada, você é digno. E é muito legal o jeito disso, porque elas dão uma espada na mão dele. Uma das crianças, na verdade, tá com a espada pro pescoço dele. Aí joga pra cima e fala assim, como é que essa espada não vai tirar a sua vida e sim te dar, vai criar a vida? E aí, quando eles jogam pra cima, quando ele mata, que é words, cai na mão dele não uma espada, mas um livro. Um livro, muito legal, né, cara? Todo esse joguinho de palavras, de charadinhas e tudo mais, isso vai perpassar todos os episódios. Porque, cara, seja com charada, seja com esse negócio de letras, misturadas, coisas pra você adivinhar. Lúdicas, né? É muito lúdico. Porque a gente vê que, por exemplo, o doutor tá nessa de matar as pegadinhas das crianças. O Jamie virou um papelão que vai ser, tipo, construído novamente quando o doutor criar um rosto novo. O doutor que tem que construir direitinho. Um joguinho. E a Zoe tá... um joguinho, né? E a Zoe tá presa numa porta misteriosa. Tipo, cada um ficou meio que preso em uma quest, assim, mais ou menos, né? O Jamie tem que resolver puzzles, né? O Jamie, ele virou parte do puzzle, na verdade, né? Os Companions viraram, né? Porque tanto ele quanto a Zoe foram libertos pelo doutor, né? Porque assim, depois desse lance das palavras e tal, o doutor chega a encontrar o Jamie, o cartolina do Jamie. E aí, quando ele vê, tá sem rosto. Ele fala, mas cadê o rosto? Cadê o rosto? Aí ele vê, tem um flip chart cheio de pedaço de rosto. Ele, muito bom! Tá bom, eu tenho que montar a cara do Jamie. Eu não esqueço. Toda vez, eu já tinha visto esse arco, porque esse arco é muito importante. E aí, toda vez que eu penso em The Mind Robber, me vem esse chart dos olhinhos, das boquinhas, do narizinho. É quase um cara a cara, né? Cara, é muito legal! Pois é, ele fica ali com esse negócio, ele fala, montar o rosto do Jamie é fácil, eu sei como é o rosto dele. E ele monta um negócio completamente diferente. Não? E vira outro ator. O Jamie fica com outra cara. Gente, eu acho que essa é uma das coisas mais geniais que já aconteceram. E tipo, o ator tem a voz diferente, a cara diferente. Aí o doutor, mas por que não é o Jamie? Claro que eu sou o Jamie. Não, mas sua cara tá diferente. Aí, porque ele erra, na verdade. Quando ele bota, que ele vê que ele montou errado, ele... Ai, cacete, eu montei errado. Aí ele já virou, o Jamie já ganhou vida, já. Fodeu, né? Fiz merda aqui. Isso é curiosidade, mas a gente tem que explicar agora pra fazer sentido. Vamos explicar. O que acontece é o seguinte, o Fraser Hines, das gravações do primeiro episódio pro segundo, ele pegou catapora. Isso. E aí, óbvio que ele não pôde gravar, só que não dava pra não ter ele no episódio. E aí criaram esse mini plot. Subplot. Que ele... Não, que nem é subplot. Tipo, uma coisa acontece que ele vira um papelão, o doutor tem que montar o rosto dele de novo, e só ele pra monta botar errado. Outro ator e no outro lugar. Tipo, substitui o Fraser Hines. Mas não dá pra substituir. Não dá pra regenerar ele. Ele é tipo o principal, Não, sabe? é tipo assim, a gente não pode usar a mesma desculpa do doutor pra ele, porque ele é um humano, cacete. Ele é humano, ele é escocês. Peraí, vamos fazer de outro jeito. Calma, a gente vai dar um jeito aqui, gente. Tá tudo certo. Aí Pronto, foi lá o editor de roteiros criar um negocinho, um gimmick. O nome desse ator é Hamish alguma coisa, né? É o Hamish Wilson. Hamish Wilson, Bota o Hamish Wilson, que ele não parece nada com o Fraser Hines, mas ele pode parecer um pouco. Bota aí. É tipo, traz esse ator, vai ver, ele já fez audition um monte de vezes, não conseguiu nada, traz ele pra cá, Bota ele aí só pra essa semana, só enquanto o Fraser Hines volta aí da catapora. Exato, foi tipo uma semana só que ele ficou fora, porque... Ele fica esse segundo episódio e o comecinho do terceiro, só. Porque o Fraser tava doente e não conseguia gravar. E aí eles colocaram uma brincadeirinha no meio, deu super certo. Não, e é legal porque encaixa assim, não dentro fica... Não deixa de ser crível pra lógica desse episódio, né? E depois eu fiquei pensando, gente, se fosse qualquer outro arco, como é que ia fazer? Ia ter que tirar ele da história, botar pra dormir, que nem eles fazem, então, né? eu acho que foi assim. Na real, qual seria a solução? Lance de criatividade. Qual seria a solução normal? O Fraser tá doente. Beleza, vamos tirar ele do episódio, vamos fazer ele vira uma estátua esse episódio. Acabou. Eu acho Eles podiam que ter feito isso. Só que aí, eu acho que como esse episódio já era bem viajado, os caras devem ter pensado assim, putz,
já que eles estão num mundo imaginário onde tudo é maluco, vamos fazer uma parada maluca. Vamos dizer que, sei lá, o doutor fez o rosto dele errado. Pronto. Isso, e deu muito certo. Eu acho que foi uma das coisas mais geniais. A gambiarra mais genial de Doctor Who. Não a regeneração é a gambiarra mais genial. A TARDIS também. É a Ultimate gambiarra. A TARDIS ficar presa com o circuito camaleão parecendo uma cabine. E a regeneração são as gambiarras mais maravilhosas de toda a ficção científica. Isso. Agora, essa aqui é uma gambiarra de valor, É uma gambiarra muito criativa, a meu ver, né? E é legal que o ator, ele entra super no papel. Ele fala, não, gente, eu sou o Jamie. Ele não acredita que ele tá com outro rosto, né? O doutor dá um espelho pra ele e fala, não, olha aí ele. Meu Deus, é isso mesmo, eu tô com outra cara. Não sou eu, né? Aí depois que eles encontram a Zoe, mas doutor, esse aí não é o Jamie, né? Ele para de bobeira, claro que sou eu. Depois eu explico, né? Eu explain later, né? Não, ele sim, tá tudo bem. Eles acham a Zoe com o Jamie e o doutor que acham a Zoe, né? Mas eu confesso que eu não entendi o riddle dela direito. Porque assim, é quando uma porta não é uma porta. É quando ela é um jarro. Eu não entendi. E ela tá dentro de um jar. Pote gigante. Eu acho que a BBC tinha um jar gigante lá, né? Alguma coisa. De algum outro programa, com certeza, de outro programa, porque tem coisas aí reaproveitadas que a gente já sabe. E aí bota ela dentro do negócio. Pronto, então, é isso. Eu não sei, cara, mas é porque assim, o riddle dela não faz sentido pra mim. Tipo, quando uma porta não é uma porta, quando ela é um jarro. Pois é, né? Será que é alguma piada britânica que eu não tô pegando? Algum trocadilho intraduzível. Eu não sei, cara. Né? Vocês entenderam? Expliquem pra gente. Pode ser algo nesse sentido. Mas enfim, eles conseguem libertar aí a Zoe e aí o trio TARDIS volta, fica operacional de novo, ficar né? junto de novo. Nesse meio tempo eles encontram o Gulliver de novo, que é justamente quando o doutor ele manja que é o Gulliver. Né? E ao decorrer disso tudo, né, dessas aventuras que eles estão tendo ali nessa Land of Fiction, a gente vai vendo uma figura ali omnious, tipo, uma figura misteriosa. Que só aparece de costas. E que ele fica falando com os monitores, tipo, não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Vai tipo, atrás como se ele tivesse... Persiga eles. A gente sabe que tem uma outra coisa lurking aí, tipo, na espreita, que são esses robôs, que até então a gente acha que são os robôs brancos de novo, mas não são. Eles são bonecões, né? Soldado de chumbo. Soldadinho de chumbo, exatamente. E esse cara controla eles, tipo, vai atrás deles. Não perca eles de vista, vocês têm que ir atrás deles. É o Gulliver que ajuda eles, na real, porque quando eles se encontram e eventualmente eles encontram o Gulliver, eles começam a escutar isso. Aí eles falam, não, a gente vai se esconder. Não dedura a gente, dá um jeito, ajuda. E o Gulliver meio que toca os homens de lata lá, os soldadinhos de chumbo, pra longe. Ele ajuda mesmo. Ele consegue dar uma ajudada ali no time TARDIS, né, no trio. E aí, beleza, eles continuam. E assim, ao longo de toda essa aventura na Land of Fiction, eles vão passar por vários mini-quests, né? Vários desafiozinhos. Sabe o que parece? Que envolvem coisas de toda a literatura e de várias eles vão passando partes. por vários cenários, né? Sobre isso. Vários cenários. Uma coisa que ficou passando na minha cabeça o tempo inteiro agora reassistindo esse episódio, eu também já tinha visto ele outras vezes. Sim. Mas isso é uma coisa que eu gosto de reassistir, ainda mais série clássica. Muito toda bom, vez você pega coisas novas. Coisas né? diferentes. Esse arco nada mais é do que um mestre de RPG jogando RPG com cenário aberto. Porque assim, ele tá literalmente narrando o que tá acontecendo. Exatamente. Ele tá botando monstros pra atacarem os personagens, os jogadores. Aqui, E é um sistema aberto, porque assim, ele não tá jogando um cenário de tipo, sei lá, Witcher ou D&D ou... Não, ele tá jogando um 3D da vida e ele resolveu botar, tipo, o Gulliver, o Minotauro, a Medusa, o Carcus, que é um super-herói. Todo mundo. Tudo misturado Dado e momento, tudo bem. Rapunzel, né? O que deu na cabeça dele, ele botou. Vamos botar todo mundo que dá e vamos ver como é que eles vão se sair nessa história toda. Até porque tem mais um pedaço nesse arco que eles se separam de novo, né? Sim, logo depois desse momento vai aí. E volta, né? Que fica o doutor e a Zoe e o Jamie, ele fica sozinho. Isso. E é o Jamie que encontra a máquina que tá reportando o que o cara tá falando. Isso, essa parte é bem interessante. A Zoe e o doutor, eles ficam presos num labirinto, que é justamente o labirinto do Minotauro. Aliás, essa parte pra mim foi uma das mais legais, assim. Sim. Porque eles têm que se virar ali e eles usam aquela cordinha pra ver se eles não conseguem se perder do caminho, é aí que eles né? se dividem, né? Quando eles entram nesse labirinto, tem essa corda. Aí o doutor fala, beleza, amarra na porta, a gente vai seguindo, a gente não se perde. Só que eles se perdem. Isso. Não um do outro, né?
Zoe e o doutor se perdem do Jamie. Isso. O Jamie vai parar num lugar bizarro que tem só uma torre gigante. É. E ele acha uma corda, que não é uma corda, que é o cabelo da Rapunzel. Ele vai lá, ele vai Jogue subindo. suas tranças de mel. Jogue suas tranças. Rapunzel. Exatamente. Na verdade, esse episódio é um grande Escape 60, né? Pode crer. É um grande escape, que tem várias salas, né? É muito assim mesmo. E ele consegue subir na torre, ele encontra a Rapunzel. E eu achei a Rapunzel desse episódio muito engraçado, porque assim... Porque é uma peruca, né? Não, Óbvio que primeiro é uma peruca. Não, mas assim, é óbvio que é uma peruca. Óbvio que... Lógico. Não teria como não ser. Isso. E aí o Jamie fala assim, desculpa ter subido pelo seu cabelo. Aí ela fala, não, imagina, eu tô super acostumada. Relaxa, todo mundo faz isso. O tempo todo, dá todo mundo subindo pelo meu cabelo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tipo, com uma naturalidade tão assim, sabe? E o mais legal é que quando ele entra na torre dela, não é uma torre medieval, né? É um centro de comando, né? É uma torre futurista. Você fala, não, peraí, a Rapunzel é super medieval. O que essas coisas estão fazendo? Então, porque na Lenda aqui? Fiction é tudo misturado, né? Tudo misturado. E enquanto isso, o Doutor e a Zoe estão lá se ferrando com o Minotauro naquele labirinto. Mas fugindo. eles matam um jeito de destruir o Minotauro, que ele fala, peraí, isso, o doutor tá começando a entender. O doutor já sacou, porque ele já viu que é o Gulliver. Isso, E aí ele viu o Minotauro. Aí ele fala, cara, peraí. Uma coisa importante ele também. Vai ligando os pontos. Nessa altura do campeonato, o Jamie já voltou a ser o Fraser Hines também. Sim. Porque quando o Fraser Hines volta da doença... Quando ele volta da doença, o plot é assim, do nada ele vira um boneco de papelão de novo, aí ele arruma a cara direita e é o Jamie de novo. Aí o doutor mal preocupado. Será que eu vou conseguir botar direitinho de novo? Enfim. Ai, meu Deus, é muito bom, gente. O doutor já meio que tá matando o que são seres ficcionais. Ele já se ligou. E aí, quando ele vê o Minotauro, ele fala, não, o Minotauro não existe, ele é um produto de ficção. Fala em voz alta que ele não existe. Isso. E aí ele, quando a Zoe fala isso junto com ele... A Zoe fala. Como você é só o que você acredita, né? O Minotauro, ele só existe enquanto você acredita nele. É tipo um fantasma. Exatamente. Não que eu não acredite em fantasma, mas enfim. E aí ela fala, não, ele é ficcional, aí ele some. Ele para de ser uma ameaça. Isso é muito legal, porque ele começa a matar a charada e aí os bichos vão começando a perder o poder diante do doutor. Porque eles não conseguem mais enganar o doutor, entendeu? Ele mais ou menos, começa a se ligar das coisas. Porque aí, beleza, o Jamie entra na torre, aí ele começa a ler o que tá acontecendo. E nisso, o doutor e a Zoe encontram outro personagem da mitologia grega. Esse eu fiquei que é a Medusa. meio assustador. E eu vou te falar, todo mundo fala, não, porque o Weeping Angel é assustador pra caramba. E eu sempre falei que não me assusta tanto assim. A ideia me assusta mais do que a coisa. Agora, a Medusa desse arco... desse episódio... É assustadora. Porque ela tem aquela cara lisa, aqueles olhos sem pupila. Aí, tipo, o cabelo é de cobra, só que é uma parada de stop motion, tipo Ray Harryhauser, sabe? E é muito assustador, cara. Cobrinhas em stop motion lá nos anos 60. Com a mão, assim, tipo, esticando pra pegar eles. Aí... É bizarro. E não funciona do mesmo jeito, porque o doutor fala... Zoe fala que ela não existe, ela é ficcional. Aí a Zoe fala, não dá, eu não consigo, ela tá aqui. Muito forte, aí ele, tá bom, se você não consegue, não olha pra ela. Não, mas eu preciso olhar, eu quero olhar, mas eu sei que não dá. Tipo, ela tá se sentindo atraída a olhar pra Medusa. Claro. Ela não consegue trabalhar com a ideia de que ela é ficcional, porque ela tá cagada de medo, porque a Medusa tá em cima dela. Sim. E o Jamie vai lendo, tipo... Não, ela tá encostando já na Zoe, meu. E o Jamie vai lendo e ele não tem o que fazer, né? Porque assim... Ele não tem como interferir no que ele tá lendo. Ele é só um leitor mesmo. Lê. Isso, exatamente. Ele não tem controle sobre a situação. Tipo, ele tá passivo diante dessa situação. Ele não tem uma máquina de escrever que ele possa pegar e... Não, então agora ela conseguiu... Ele não altera, ele só tá lendo e ele tá desesperado, porque primeiro que ele não sabe onde eles estão, segundo que ele não tem poder de mudar aquilo. Ele tá vendo, literalmente ali, os amigos Doutor e Zoe se ferrarem. Ele não pode fazer nada, cara. Mas a cena é muito legal. É angustiante. Né? É angustiante pra caramba. Angustiante. Mas eu acho legal o jeito, narrativamente falando mesmo. Sim, tipo, o fato muito legal. dele estar lendo exatamente o que tá acontecendo é como se ele tivesse... Em tempo real, né? É como se ele estivesse narrando o episódio pra gente. Porque a maquininha, gente, pra quem não assistiu, enfim, tem gente que não assiste os episódios, só não viu o podcast. Esse não tem desculpa, não é? Mas esse é muito legal, né, de assistir. Esse é um arco também muito visual. Assim, super visual. Esse, se fosse Recon, amigo... Nossa! Tava cagado pra sempre. Deus me livre, isso Mas o fato de, tipo, vocês só ouvirem a gente, não que eu gosto de escutar a gente, mas esse episódio é legal vocês verem pra prestar atenção, tipo, nos detalhes mesmo. Eu acho que apesar... Todos os episódios é bom vocês verem. Apesar não de... só escutem a gente. Lógico, pelo amor de Deus. Mas às vezes a pessoa não teve tempo, vai ver depois. É muito legal porque essa maquininha que tá saindo as coisas, ele tá lendo, mas não é um livro, é uma tirinha de papel Então essas fininha. máquinas existem, eu não sei pra que serve, eu já vi em outros lugares já. Eu já vi isso em outros lugares também. É bem fininha e tem um negócio de vidro em cima. E
a fitinha, ela vai saindo conforme as coisas vão acontecendo. Então, quando ele lê, ele tá lendo quase de palavra em palavra, porque as coisas estão saindo bem na hora que tá acontecendo mesmo. É muito legal. Pois é, então ele não tem nem como a gente falou, né? Ele não interfere. Não. Só que aí o doutor, qual é a jogada? Lembra do espelhinho que ele usou pro O James se ver? espelhinho, né? Ele pega o espelho e faz o truque do espelho com a Medusa. Com a faz a Medusa olhar pro próprio reflexo e aí Pra eles ela vencem a ser Medusa. destruída, Pois é. exatamente. E na hora que eles destroem a Medusa, o papelzinho para de narrar o que tá acontecendo e fala assim, erro, o doutor, tipo... Descobriu o plano, tipo, é um negócio assim. Não funcionou, tipo, É. o plano de matar o doutor ou de fazer o que a gente quer fazer com o doutor não funcionou. Porque, na verdade, todas essas coisas, todas essas quests, todos esses Escape 60 que estão acontecendo com o doutor, tudo isso, na verdade, não é como se a Land of Fiction, a Terra da Ficção, ela fosse viva e pulsante e as coisas vão acontecendo. Não. Tudo tá sendo esquematizado pra acontecer assim com ele. Exato, tudo tá sendo programado pra interferir diretamente nas ações do doutor, entendeu? É. Porque a gente tá vendo o cara lá o tempo todo, olhando pra telinha, tipo numa sala de controle e tudo, falando, vai atrás dele, faz isso. Ah, doutor, você escapou dessa? Então eu vou te mandar outro negócio. Tipo, existe uma Então, mastermind. não parece muito RPG? Parece tipo, pra você caramba. tá jogando uma aventura, aí o mestre te joga um monstro. Aí você vai e derrota o monstro. Aí você anda mais um pouquinho, ele te então joga eu vou um dar outro monstro. outro desafio. Uma outra quest. E até porque nem todas as quests desse episódio são combates. A maioria deles você ganha com a mente. Lógico, é raciocínio lógico. Por exemplo, eles vão encontrar... Que é a cara do doutor, Pois né? eles vão encontrar ali, Zoe e o doutor vão encontrar o Carcass. É o Carcass. Que é o único personagem, mais ou menos assim, que não é de uma ficção que já existia antes. Que a gente conhece, Quer dizer, que o público conhece. Os robôs brancos também não, eles são ali originais da Land of Fiction, né? De Dr. Who. Os soldadinhos de chumbo são soldados de chumbo genéricos, né? Mas quando chega no Carcass, o lance é que o Carcass ele é um arquétipo, na verdade, ele não é um personagem, né? Porque ele é o arquétipo do super-herói. Ele usa... Isso. É como se tivessem pego todos os super-heróis e heróis famosos ali dos anos 60 e pra trás e colocaram num só. Então, tipo, ele usa máscara igual o Zorro. Ele usa capa igual o Zorro também. Ele é forte igual o Super-Homem. Ele tem uma arma de raios igual heróis de ficção científica. Futurista, né? Entendeu? Aquela arma ele é intrépido. Muito Jetsons, gente. Ou até próprio Jets, exatamente. E aí quando eles veem a Zoe que mata, porque o doutor ele não sabe quem é. Ele fala, mas que é isso? Aí ela fala, nossa, é o Carcass. O Carcass, você não sabe? Ele é super forte, super rápido, ele tem a capa e ele tem o raio de desintegrar a matéria. Muito legal. Não sei, é um nome todo maluco. Aí o doutor fala, mas isso não faz sentido nenhum, essa arma não existe, não tem como existir uma arma dessa. E aí na hora a arma some. É muito legal, né, gente? Só que o lance é que o Carcass ele não tem só a arma de desintegrar forte, moléculas e matéria super poderosa. Ele também é fortão. Só que a Zoe sabe o ponto fraco dele. E aí ela dá tipo um armlock nele e ganha dele. Ela e aí ele tem uma lutinha, né, ali com ele. Ela se torna meio que... Eles dois se tornam os chefes do Carcass. É tipo, vocês são meus mestres agora, eu obedeço vocês. Ai, obey, ele fala. E a Zoe fala, não, mas doutor, você não tá ligado o que é o Carcass? Ele, não sei. Ela, você não sabe, é um quadrinho que existe desde os anos 2000. Você não já foi pro ano 2000? Ele, já, mas eu não tinha tempo de ler quadrinho. É muito legal, porque assim... Ela fala com a naturalidade do Carcass como a gente falasse hoje, tipo, pô, é o Homem-Aranha, é o Hulk, é o Superman, tipo, você não conhece? Você nunca ouviu falar? Como assim você nunca ouviu falar? E é muito legal ela falar que é do ano 2000, porque lembra, gente, estamos em 68. Dos anos 2000, né? Porque, dos como anos a gente falou, 2000. A Zoe, ela nasceu em 2060 e pouquinho. Ela é do século XXI. Então... A parada tá fala, rodando desde os anos 2000. Quando ela fala de algo do ano 2000... Por mais que o doutor seja um viajante no tempo, ele não sabe, e o Jamie muito menos, tipo, não faz ideia. E é muito legal o conceito que o pessoal dos anos 60 tinha sobre o futuro longínquo dos anos de 2000 né? Que não é só um quadrinho, é uma tirinha de histórias dentro de uma revista. Jornal, de um diário, né, exato. ali. E é engraçado, né, porque na época a grande imprensa ali deles era... rádio, TV e jornal impresso. Né? E sabe o que é? Tipo, o Carcass é tipo um internet. Recruta Zero. São esses quadrinhos que tem ou em jornal ou em fundo de revista, entendeu? Então, assim, engraçado que pra eles, no futuro, os quadrinhos, as tirinhas de jornal continuariam sendo relevantes, né? O jornal continuaria sendo... Lembrando que... ainda existe jornal, sim. né? Mas é difícil nascer uma nova tirinha no jornal, né? E a gente ter essa notoriedade que tinha como antes. Eu acho que é assim, tipo...
Veja, nos anos 60 é óbvio que já existiam histórias em quadrinhos. Claro. Eu ô, acredito, louco. porque a gente vai descobrir, Há a gente muito descobre o tempo universo já. expandido e tudo mais, que a Zoe é muito fã dos quadrinhos do Carcos. Isso. Então, assim, eu acho que ele é uma pegada bem tipo Recruta Zero, Asterix, ou a Turma da Mônica, essas coisas que tem tirinha, mas eventualmente o Carcos ele também virou quadrinhos mesmo. Até porque, pelo que a Zoe explica, isso mesmo. ele começou a ser publicado em 2000. Só que ela mesma só foi ler tipo pra 2070 Super e pouco. depois. Porque se ela é de 60 e pouco, ela não nasceu lendo. Então, Lógico teve que não, né? né? Teve um tempinho, mas enfim. Muito O legal. lance o Carcos é um super-herói da cultura pop da época da Zoe. É E isso. mais ainda, é um super-herói criado dentro de Doctor Who pra ser o ídolo de um personagem lá dentro. né? Então, É ele muito legal. não é como o Ghost de Dr. Mistério, porque pois é. o Ghost é meio diferente. O Ghost é um cara que existia na vida real, Isso. que por interferência de coisas do doutor, ganhou poderes assim como os quadrinhos que ele lia. É diferente. O Carcos não, ele é um personagem de quadrinho que só porque eles estão Ele na é terra da ficção, ficcional. ele ganha vida. Isso, é muito legal, né? É. Doctor Who criar um personagem, né? O Carcos pra Zoe aparece gostar. mais uma vez no universo expandido, mas eu quero o Carcos aparecendo mais. E é por isso, amigos, que nós queremos Companions no futuro. Pra criar coisas que só, Que não a gente só vai ver no existem. futuro. Tipo, você tem uma liberdade criativa enorme quando você coloca personagens no futuro. O doutor nunca tinha ouvido falar do Carcos. A Zoe tava lá falando, não, o quê? Carcos, você nunca leu Carcos? Menino, Carcos, Já bom, fiz cosplay de Carcos, né? bom demais, com certeza. Bom demais, entendeu? É esse tipo de coisa que possibilita coisas maravilhosas no storytelling. Mas, tipo, não quer fazer. Calma, BBC cara, não tá quer. melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio, na verdade? Mas sim, aí a gente vai ver que eventualmente ali o doutor consegue chegar nesse lugar onde eles estão. Isso. Porque tem todo No o lance. controle, né? O Jamie ele fica trancado, né? Desce aquela grade lá. Isso. Mas o doutor consegue chegar onde eles estão, eles conseguem se reunir. Conseguem. E aí, como eles já estão nessa torre de controle e tudo mais, esse centro de comando ali deles, eles conseguem chegar ao tal do mestre, Isso. que é o cara que tá causando esse problema todo. Eles se reúnem, o Gulliver aparece mais uma vez. Aí que o doutor mata que ele é o Gulliver, porque a gente vê que as falas do Gulliver são trechos do livro do Gulliver, da viagem de Gulliver. Isso. E o doutor, quando tem uma hora que ele fala um negócio, o doutor mata, ele fala, já sei quem é você. Você é o Gulliver. Aí ele, eu queria te encontrar, não sei o quê. Que legal. Aí os companheiros perguntam, peraí, mas como se ele é um bicho ficcional, ele não existe? É um bicho O ficcional. doutor fala, aí que ele mata, ele fala, não, aqui seres ficcionais viram realidade. Isso. Tem alguém por trás disso, alguém tá criando tudo isso. E não só isso, a gente vai percebendo ao longo dessa história, e o doutor também já percebeu, que um dos grandes objetivos do mestre é transformar os três também em pessoas ficcionais. Ficcionalizar eles, né? Ficcionalizar, tipo, porque se eles se tornam ficção, eles deixam de ser reais e eles não podem voltar pro mundo real. Eles e vão passam a ficar ficar presos. sob o controle dele também. Isso, exatamente. Teve uma outra coisa também que rolou das ficções que a gente não comentou, que é o unicórnio, né? Gente. Porque quando o Jamie... Gente. Isso é muito legal, quando o Jamie vira papelão... Essa parte é foda. O Jamie vira papelão, o doutor reconstrói a cara dele com a cara do Hamish, né? É. E aí ele fala assim, mas onde você tava? Aí o Jamie fala, não, eu tava numa névoa. Tipo, ele explica que enquanto ele tava em forma de papelão, ele só via uma névoa gigante. Era como se ele estivesse vendo essa névoa louca. No nada, e ele fala, né? eu via só uma névoa e eu via esse cavalo que tinha esse chifre gigante. Na tarde ele já tinha falado isso, né? Na hora antes da tarde de explodir, ele fala, nossa, eu tô... Porque ele começa a passar mal, né? Ele fala, eu tô vendo um cavalo com um espeto na cabeça. Aí a Zoe fala, é um unicórnio? Ele fala, deve ser. Ele tá vindo atrás de mim. E ele fica falando desse unicórnio. E o unicórnio aparece na Land of Fiction mesmo. Aparece de verdade. Já era a Land of Fiction já é um mexendo com a cabeça unicórnio dele. mesmo. Não é unicórnio. Não mesmo. é unicórnio. Até que a gente só... sabe que os unicórnios dos anos 60 já estavam em extinção, né, Oh, gente? hello! Gente, seguinte, eu já vou ter que falar essa curiosidade. Essa é das porque... boas também. Porque é um absurdo que eles tenham acontece, feito gente. isso, tá? A Dá BBC mó não dó tinha do grana bicho. pra conseguir um cavalo branco. Aí eles falaram assim, vamos pegar esse marronzinho mesmo? E pinta. E pinta. Já vai ter que colar um negócio na testa dele e já pinta, né? Eles pintaram o cavalo de branco. É sério, eles pintaram. E Eu vou falar de novo. colaram um cone de sorvete na cabeça Colaram dele. um cone de sorvete.
Eles pintaram um cavalo de branco. Caraca, o PETA, De novo. né? Aquele negócio de produção dos Não. animais deve estar maluco. Eu não sei que tinta eles usaram, eu tenho medo de pensar. Nenhum cavalo foi machucado na gravação desse podcast. Será? Na gravação desse podcast, do podcast não. Do arco eu não tenho certeza. Ah, não, só lavou. Porque Não, isso aí só lavou. dó do bicho, Sabe por quê? cara. Em corrida de cavalo, às Ai, vezes eles pintam o número no cavalo. É uma tinta de guache. Uma coisa é pintar o número, outra coisa é tacar Não, mas imagina que eles só pintaram um número muito grande. tinta no cavalo. Não, então, mas é inteiro. tinta que sai com água, dá nada, é tipo guache, é tipo tinta de criança, saca? Se comer não tem problema. Será? Não dá, o cavalo tá bem, esse cavalo ainda, antes de virar carne seca, fez muita coisa ainda pra BBC. Olha, eu fiquei com Nesse dó. arco ele vai fazer outra coisa Eu também. fiquei com dó Esse do cavalo, ele tem dois papéis, ele não interpretou só um personagem. É verdade. Ele interpretou um unicórnio e um cavalo de E um verdade. cavalo de verdade lá no finzinho, é verdade. Fiquei com dó do bicho. Não achei Normal. legal, não gostei. Pois é, acontece. Animal rights. Animal Rights, mas Pô, eram os anos 60, né? não legal. Mas enfim. Mas enfim. Eles conseguem chegar ali onde tá o tal do mestre, e ao contrário do que a gente tá achando, que ele é um monstro, ele é um cara mau, ele é um sujeito mó gente boa. Assim, você olha pra ele e fala, olha, é um cara tranquilo. É um senhorzinho. Só que ele não é tão, gente boa. ele não é tão tranquilo assim. Primeiro, uma coisa que é legal deixar claro. Ao longo do arco, eles vão se referindo a ele como The Master. E eu tô falando, o mestre. Ele é acreditado o mestre, como ele é The acreditado Master, como mestre. né? Não é o mestre. Pelo amor- Não é o Koshei. Não é o melhor amigo Não. barra pior inimigo do doutor. Não. O nome desse personagem é o Mestre da Terra. Da Terra da ficção. The Land, né? É, porque eles chamam The Master of the Land. The Qual The land? Land of Fiction. The Land of Fiction. Então ele é Isso. conhecido como The Master of the Land, The Master of Fiction, The Master of the Land of Fiction Isso. ou The Writer, tipo, o escritor. O escritor, Porque exatamente. ele explica assim, o doutor falando, de onde você veio, o que você faz? Ele fala, não, eu era um escritor normal antes. Eu tô aqui desde 1926. É, Era 26, verão. 27, Era não, assim. verão. Eu era um garoto. Ele fala, eu escrevia, eu fazia uma história de um personagem, lá ele até fala que é o Jack Hark, não sei o que lá, que não é Jack Harkness. Capitão Jack Hart. Não sei tipo o quê. Capitão Jack Harden. É um negócio assim. É um negócio assim. Só que não é Harkness, mas é Não. muito parecido. Mas a gente deu um gritinho. Dá quase, bem quase. E ele fala, não, eu escrevi essas histórias, e aí tem o Mastermind, que é esse cérebro gigante, Isso. e ele me pegou pra ser o escritor dele. Porque o lance e é o eu seguinte, crio esse mundo. Porque o lance é o seguinte, ele já era um escritor, ele escrevia Ele é uma pessoa normal, não ele era uma sei pessoa normal. quantas mil palavras por semana Era e tal. 5 mil palavras por semana. A Zoe até fala, peraí, 5 mil palavras por semana? Isso é tipo 50 milhões de palavras. Aí ele fala, é num mês, ou sei lá, num ano. Aí ele fala, sim, é um recorde mundial. O cara escrevia muito, ou seja, ele tinha uma imaginação Muito muito fértil. fértil. E é por isso que essa máquina conseguiu tomar ele. Não é máquina, né? Esse ser. É um Mastermind, ser senciente, que consegue tomar conta dele e ele fica escravo. Porque tudo que ele tem que fazer, todas as coisas que aconteceram com o time Tardes ali, tudo foi escrito por esse cara, usando a imaginação desse cara. Então, o tempo todo, a máquina tá ceifando a imaginação, o poder dele, e esse cara existia lá no mundo real. Então, mas eu vou te falar, eu acho que tipo, assim... ele foi arrancado da vida como dele, se, sabe? Não é como se ele estivesse sendo ceifado, eu acho que o lance é assim. Eu acho Por que que sim. que ele pegou o doutor pra... Porque qual é a grande vontade do mestre da ficção aí? Do escritor. É o que ele fala. Eu trouxe você aqui porque você é apto a me substituir. Tá na hora de eu parar pra você poder seguir. Ele só quer descansar. Ele quer se aposentar. Ele quer se aposentar. É Eu, tipo, tô isso. velho, tô cansado, assume pra mim aí. Ele fala, eu envelheço, eu pereço. Você, doutor, tá além do tempo e do espaço. Você ele fala imortal isso quase. mesmo. Você é imortal, né? Mas uma coisa que eu senti, assim, e que o doutor fala, né? Que ele fala assim, pô, você foi escravizado sim. Porque, querendo ou não, ele foi arrancado da vida real dele. Ele fala, eu saí da Inglaterra não sei quanto. Então, ele era, assim, uma pessoa normal. Ele vivia a vida dele. Ele era um escritor. Ele escrevia lá as historinhas dele. Publicava, nananã, tchu. Ele foi pego por essa coisa um computador. É um computador muito Isso. poderoso. E desde então... Ele não tem mais contato com família, com e é amigos, o que ele com fala. nada. Ele foi arrancado da realidade. É o que ele fala, Mastermind, né? Que é esse... Ele mora na Land of Fiction. Sim, é o que ele fala, esse computador super poderoso, que é o Mastermind, né? Ele precisa de mentes muito criativas. Isso. E nunca tinha aparecido uma que nem a minha. Porque ele era muito... E aí,
pensa, se ele chegou lá em 20 e pouco, a gente tá em 60 e pouco, faz 40 anos que o cara tá trabalhando lá. É isso mesmo, ele só Sem quer se contar aposentar. que o tempo na Land of Fiction não necessariamente passa como aqui. Pois é. Na verdade, a gente sabe Tem que não passa por aqui. isso também. A Land of Fiction, a gente tá sendo apresentado a ela agora, nesse arco, mas ela vai passar, ela permeia várias coisas do Doctor Who no universo Que a expandido gente e tudo vai mais. falar, A Land of Fiction, em resumo, pra facilitar, ela é um universo de bolso. Ela é tipo o E-Space. Isso mesmo. Ela é um universo de bolso que existe no nosso universo, né? No N-Space, que é o universo normal. Isso. Em que, tipo, e como todo universo de bolso, o tempo lá é relativo. Tipo, às vezes vai passar 30 mil anos na Land of Fiction e aqui é tipo um dia, uma hora. É a mesma sensação de quando você tá lendo um livro. Exato. As horas passam de forma diferente. Que analogia legal, cara. Que analogia exatamente isso. E é isso, eles querem a mente do doutor, porque a mente do doutor é muito rica. Sim. Aí ele fala assim, não. Eu me nego, eu não quero. Eu não vou, tchau, não quero nem saber. E aí eles entram meio que numa batalha de mentes que eu acho muito bacana, né? Porque ao mesmo tempo que o mestre, ele tá manipulando ali os soldados de chumbo e os robôs e tudo que tá acontecendo na Land of Fiction, o doutor tem que fazer o mesmo dentro daquele computador que também fica na cabeça dele. É muito Você falou legal. agora esse lance de... Eu adorei essa parte. Você falou esse lance de, é como ficar lendo um livro, a gente perde a noção do tempo e tudo mais. O Jamie e a Zoe, eles vão literalmente ficar presos dentro de um livro. Sim. Porque no momento em Eles que são pegos. o escritor, né, o mestre da ficção aí, ele consegue, como é que eu vou dizer isso? Ficcionalizar o Jamie e a Zoe. Ele consegue. É justamente isso. Ele faz com que eles fiquem presos num livro. E a partir do momento que eles estão presos nesse livro, nascem versões ficcionais deles. E aí ele usa essas versões ficcionais pra poder pegar o doutor. O doutor falou, não vou fazer nada, não vou trabalhar pra você que se dane, tô indo embora. Vou procurar minha tarde. Ele sai. E aí ele faz com que, tipo, o Jamie e a Zoe ficcionais, né? Tem todo o lance que o doutor encontra com todos os personagens de novo, os personagens ajudam ele ali. E aí aparece Jamie e Zoe e fala, a gente trouxe a TARDIS pra você. Aí ele, ai que bom, vou entrar. Quando ele entra, é uma caixa de vidro que tem justamente esse aparato que vai na cabeça dele. Mano, o doutor cair nessa... É o desespero. frustrante Ele até fala, demais, nossa, né? tão fácil, eu achei que tudo tinha ido por água abaixo, Cara, né? foi muito frustrante ver que não era tarde. Foi tipo, não! Mas é muito legal porque a TARDIS, ela cai, tipo, um papelãozão, a TARDIS É um cai. grande papelão. Eu queria um papelão desse em casa, assim, botar na porta. Ia ficar bonito. Fazendo no lugar da porta, né? Mas eu não acredito que o doutor conseguiu ser enganado, entendeu? Mas é muito engraçado, É muito cara. engraçado. Enfim. E aí eles ficam nessa batalha de mentes. Aí... porque na verdade ele ia ficar só preso com a Mastermind sugando ele, né? E aí o doutor fala, não, já que é pra eu ficar preso, que seja um embate igual. Isso. Você vai poder criar e eu vou poder criar em pé de igualdade. É legal, E quem ganhar, fica. Né? E aí, aliás, quem perder, fica, né? Quem ganhar, sai. Fica na Land of Fiction. Fica preso. E eles ficam nessa, tipo, vira uma flame battle, né? Vira muito legal. Um jogando uma carta e o outro trunfando em cima. Que ele fala, Não, e tudo meio que em forma de prosa, sabe? Isso que eu achei mais legal, porque, tipo, e aí, então, ele veio e fez isso e não sei o quê. É como se fosse um livro sendo escrito mesmo. Sim, né? e é muito bom porque o escritor fala um negócio, tipo, aparece... É tudo muito imaginativo. Tem né? todos aparecem os robôs brancos e os soldadinhos de chumbo. Aí o doutor fala, não, aí aparece o Carcos com a arma, desintegra dele e desintegra todo mundo. Aí você vê que o Carcos atira no soldadinho de chumbo e eles caem. Aí tem uma hora que ele fala, não, aí os robôs brancos, as armas viram desintegradores também. Aí ele fala, não, mas o desintegrador tava sem energia por conta da toda a energia que foi usada antes. É muito legal. Aí eles ficam nesse vai e volta. Pra quem é escritor, é como se fossem vários prompts. Sabe, tipo, e aí aconteceu isso, continua a história, sabe? Sim. Assim, é muito legal, cara. Eu achei genial essa parte, assim, muito boa mesmo. E é muito bom porque tem uma hora, até antes, na verdade, do doutor ficar preso nessa caixa de vidro, que o doutor acha, ele pede até ajuda pra Rapunzel, antes do lance da TARDIS falsa. Né? Que tá só o doutor. Da parte da máquina. O doutor com todos os personagens. E aí ele olha pra baixo assim, ele vê que tem uma máquina de escrever. Isso. E ele pede pra Rapunzel o cabelo pra ele descer. E aí quando ele começa a escrever, ele saca que se ele escrever, vai se tornar. já que ele é um potencial escritor ali, tudo que ele escrever vai se tornar realidade. Incluindo ele, ele vai se tornar. As duas coisas que ele aprende ali. Se eu começar a escrever, o vilão ganhou, porque o vilão quer que eu escreva. Mas tudo bem, até aí eu poderia escrever pra sair dessa situação. Só que eu não posso me escrever. De jeito porque ele nenhum. fala assim, se eu tratar o doutor na terceira pessoa, o doutor Virou se torna ficção. um personagem ficcional. E aí lascou. E aí eu me torno ficcional e eu perco.
Então, ele já sabe que ele não pode fazer isso. Quando ele é capturado, isso é uma das coisas que trava ele de ganhar tão rápido. Porque tem uma hora que ele até fala... cara. Eu não posso me falar, senão eu vou virar ficcional. Ele não pode se envolver na história, ele só pode trabalhar com os personagens que já são ficção ali, porque senão ele vai se colocar na reta, Tanto que tem uma hora que, tipo, o doutor tá ganhando, né, na batalha dos prompts, e aí o escritor fala assim, não... E aí, do nada, aparece qual é o nome daquele personagem Narigudo lá, que eu não lembro o nome? Cyrano de Bergerac. O Cyrano de Bergerac, e ele com a sua espada, ele vai se vingar de todos que zoaram seu nariz. Aí o doutor fala, não, mas aí aparece D'Artagnan, o maior espadachim dos mosqueteiros. Não sei o quê. Aí eles começam a lutar de espada, aí essa hora é muito maneira, que o escritor fala assim, não, travar Cyrano, vire, a partir de agora é o Barba Negra. Aí aparece o Barba Negra. Aí o doutor fala, tudo bem. Travar D'Artagnan, ele vira Sir Lancelot com uma full plate, com uma armadura inteira e um cavalo. Aí, tipo, e aí é o segundo personagem do cavalo. Isso! Então, tipo, as regras foram embora. Não, tipo vale tudo. Que dentro da sua imaginação, o que você conseguir puxar pra conseguir combater o outro, vai. Porque tá valendo tudo mesmo. E o lance é que o doutor saca que é aquilo. Tudo bem, a gente tá criando um milhão de coisas. Só que o Mastermind, que é esse cérebro / computador, como todo computador, ele tem um limite. E aí ele faz... Eu acho que é a Zoe e a Jamie. Zoe que tem a ideia. Ela não... Simplesmente sobrecarrega essa máquina, que ela não vai ter mais como gerar isso. Tipo, tudo bem, tudo que eles estão escrevendo tá virando realidade. Mas o processador dessa máquina que tá fazendo tudo isso virar tangível... vai fritar se a gente colocar mais coisa nele. E aí ela fica louca escrevendo um monte de coisa e eles falando... Basicamente, o Mastermind, ele explode, né? Tipo, ele para de funcionar. E no momento que ele para de funcionar, primeiro, o escritor tá livre. Sim. O doutor e os companheiros também. E aí, tipo, a Tardes volta. E eles falam, ó... Graças a Deus! É isso. Tipo, aquele alívio, a gente acabou. Porque no momento que a Mastermind, tipo, ela tem esse shutdown... e o escritor se liberta, além da fiction começa a ruir, ela começa a sumir. Eu acho muito interessante a ideia de que esse episódio foi resolvido apertando uma caralhada de botão e travando. Sabe quando você quer travar seu computador? Você fica apertando todos os botões e Ctrl Alt Del tipo, e Enter. É isso. Esse arco se resolve com a máquina, ela sobrecarrega. Tem que travar a máquina. E o mundo, que por conta do mundo ser gerado por essa máquina, some, ele explode, e eles fogem. Já era, acabou. E acabou. Provavelmente eles levam ali o mestre ficção pra casa de volta, devolve ele. A impressão que eu tive é essa, que o doutor resgatou, e aí não resgata. Eles até questionam, tipo, a gente vai levar ele de volta, mas tipo, caramba, ele só era uma... Ele é uma vítima também. Uma vítima de toda essa situação, da circunstância, né, e tudo mais, e o doutor tem essa coisa dele de ajudar pessoas que são vítimas. Sim. Então, beleza, eles levam eles de volta ali. A gente não vê eles indo não vê essa volta. A tarde só volta, só... Eles dão ré na cena, eles rebobinam a cena. Aí já dá aquele alívio, né? Porque a tarde voltou a ser a tarde. Né, gente? Pelo amor de Deus. A tarde só tinha se desconstruído por conta da Land of Fiction. Foi alguma coisa que provavelmente o escritor escreveu. E aí, como tudo que estava sendo escrito resetou, né? A tarde aí voltou voltou pra trás. E tudo acaba bem em mais um arco de Doctor Who. Apesar de ser uma solução meio maluca, você falou, se resolve... Apertando o botão. Eu gostei do final. Ele é rápido, mas eu gostei. Do final também. Ele é um pouco corrido, mas ao mesmo tempo eu achei legal que é só travar o negócio, sabe? Tipo, enfim. Foi genial da parte ali da Zoe, porque... Companhia do Futuro costuma ajudar bastante. Mas tudo bem. Mas não só porque ela é do futuro, é porque ela é muito inteligente. Também. Eu gosto da Zoe pra caramba, é por isso que eu defendo ela aqui, tá entendendo? Então vamos aí pras curiosidades de The Mind Robber. Sim. Vamos lá. The Mind Robber, que também poderia ter se chamado duas coisas diferentes. The Fact of Fiction. Isso é maneiro, o fato da ficção. Bastante The Fact of Fiction. E Manpower. Força do homem, força... não faz sentido na minha cabeça. Não, faz porque era um cara escrevendo? Tem aquela empresa de RH chamada Manpower, não tem Sério? nada... Sim. É mesmo? Tem nada a ver, eu achei estranho. Mas eu curti o Fact of... Eu gostei mais do Fact of Fiction do que Mind Robber. Porque ele não rouba... Mais legal que Mind Robber. Porque, tudo bem, também a gente entende que a Mastermind, ela rouba, entre aspas, a mente, ladrão de mentes, tanto do escritor quanto queria roubar do doutor. Mas o fato da ficção, talvez pra não denunciar.
Porque o fato de ser... é mesmo. O fato de ser... A gente tá falando o tempo todo, desde o começo do podcast, a Land of Fiction, mas a gente só descobre que é Depois. uma terra feita de ficção depois. Então eu acho que isso ia denunciar um pouco. Eu Pra ficar acho um que mistério. sim. Eu acho que sim. Como a gente falou, esse é um arco de 5 episódios e o arco anterior, The Dominators, também era de 5 episódios. Na verdade, esse só tem 5 porque Dominators tem 5. Isso, porque na realidade Dominators eram 6 episódios e esse era 4 episódios. Aí, Nikki, eles tiraram um do Dominators, tiveram que preencher o buraco. Aí, o nosso querido roteirista aí, que é o Peter Ling, ele só tinha entregado 4 episódios. Aí ele falou, ei, amigão, eu não consigo fazer mais um assim a toque de caixa. Na verdade, nem pediram nada pra ele. O próprio editor de roteiros, né, que é o Derek Sherwin aí, ele falou, vou escrever um primeiro episódio. E é por isso que o primeiro episódio de The Mind Robber é o único episódio da história de Doctor Who que não tem crédito. Sim, não inclusive tem quando você começa o arco, não aparece não existe. de fulana, tipo... Não tem. Nada. Não tem crédito. É tão vazio quanto o lugar que eles ficam no primeiro episódio, que é vazio. Isso. O que explica também o setting do primeiro episódio ser diferente. Ser tão distoante em relação ao resto, porque ao passo que a Land of Fiction que a gente vê do 2 ao 5 é esse lugar que, tipo, tem a Torre da Rapunzel, aí tem um labirinto de palavras, a gente nem falou isso, né? Tem uma hora que mó legal. O Jamie, ele sobe numa árvore e ele fala, essa árvore tem formato de letra. S. I'm open an S. Open an S. Eu tô em cima de um S, né? De uma S. De uma letra S. De uma letra S. Aí eu tô falando, como assim? A floresta inteira são letras. Então, assim, a Land of Fiction toda, ela é muito lúdica, né? Tipo, toda Rapunzel, uma floresta de letras. Isso. É uma parada, lembra até um pouco, tipo, o País das Maravilhas. Pra essas caramba, maluquices, né? super Alice no País das Maravilhas. Né? E aí o primeiro episódio não, é esse lugar branco, que a gente até entende. Aí a gente pode esticar um pouco o entendimento que, tipo, legal, o escritor não tinha criado ainda esse cenário. Mas tem essa explicação. Mas faz sentido. Fora. Por que é tão diferente? Porque não foi o cara que escreveu. Porque não foi o cara que escreveu, exatamente. Bom, falando no cara que escreveu, que é o Peter Ling, ele já tinha uma certa carreira aí, ele não era nenhum novato. Ele escreveu alguns episódios pra The Avengers. Ó, que legal. The Avengers, não. Legal. Os Vingadores da Marvel. Não. A série de espionagem. Que inclusive era de papai. Né? Papai Sidney Newman. E ele era amigo já conhecido do Derek Sherwin e do assistente dele conhecido como Terrence Dicks. Olha aí, quem será? Né? Grande Terrence Dicks. Que já estava ali trabalhando em Doctor Who. Então, assim, ele foi convidado a escrever um roteiro e ele falou, beleza, vamos fazer. E no fim das contas deu tudo certo. Que na maneiro. Verdade. Quando ele estava escrevendo o roteiro, a informação que ele tinha é que a Companion ainda era Victoria. Só que aí falaram assim, mudou a Companion, pode botar outra personagem aí. Aí Nikki, que ele tava escrevendo, ele, não sei que nome que eu vou dar pra ela. Zoe, vou botar Zoe. E foi daí que saiu o nome da Zoe. Nossa, que legal. Porque as histórias, elas são feitas de antemão, né? Diferente. Aí o Derek Sherwin achou mó legal e falou, vou deixar a Zoe mesmo. Então Peter Ling criou o nome da Zoe. Que só teve um roteiro em Doctor Who, que foi Mind Robber. Que é muito bom. Nomeou a Zoe. Mas peraí, mas é 100% de aproveitamento, né? Ele fez um arco e esse arco é bom pra caramba. Nossa, 100% mesmo, com certeza, né? O Carcass, que a gente fala aí... Ele foi inspirado, na verdade, no Batman. Então, mas faz sentido, porque faz o Batman foi inspirado no Zorro. Exato. E falando em Zorro, lá. Ia ter o Zorro, sim. Só que direitos. Sabia. Eles tentaram obter os direitos do Zorro, não conseguiram, e aí tiveram que tirar ele da história. Mas o Carcass, de novo, ele é um amontoado de arquétipos, né? Ele não, até porque o Batman não é tão parrudo e não tem a arma da morte. Exatamente. A gente falou aí dos robozinhos brancos que aparecem. Que chamam robôs brancos. Robôs brancos, eles não têm outro nome, né? Muito óbvio, literal, né? Senhor óbvio, né? Mas é porque eles nem são todos Capitão brancos, óbvio. Isso que é bizarro. Não, eles são predominantemente brancos, sim, mas os bracinhos não são brancos. Mas eles não são de Doctor Who. Tantan. Eles são agora, denúncia. Né? Eles são agora. Agora eles são, mas eles começaram em uma outra série de sci-fi da BBC 2, na BBC 2, chamada Out of the Unknown, e eles também fizeram uma apariçãozinha numa produção teatral que foi ao ar também na BBC 2, chamada The Metal Martyr. Adivinha só, nada tem nos arquivos da BBC.
Olha aí, é tudo porque tudo se perdeu, Porque né? tudo se perdeu. Eles queimavam o filme, né? Caraca, que absurdo, né, cara? Então era isso, Eu queria ver essas histórias dos White Robots fora de Doctor Who. Nossa, ia ser muito legal. Dá até pra esticar e falar que são personagens crossover, né? São personagens crossover. Não são porque provavelmente lá eles não eram acreditados como robôs brancos. Não, gente, tipo, reaproveitamento de cenário 100%. Sabe uma coisa, só antes de você seguir com as curiosidades, assim, pra eu não esquecer? Esses robôs, apesar deles não terem relação alguma com esse outro personagem que eu vou falar, eles lembram muito os Cybermen pra mim. Porque assim... É verdade, me eles lembrou são... também. De verdade, se o escritor lá, o Peter Lin, né? Isso. Se ele quisesse escrever, esses são novos modelos de Cybermen. Tava Poderia, ok, né? porque a gente tava bem na gênese ainda da criação dos personagens, então poderia ter uma mudança mais abrupta. Eles já tinham mudado. Então nada impediria de mudar mais uma vez pra um quarto modelo, né? Isso. Que já passou por... mais ou menos 3, né? 3, né? A gente teve com o primeirão, alteraçõezinhas, leva alterações. Nada impediria de ser mais um modelo diferente. Isso. E aí você tem, tipo, as alças na cabeça, que lembram. O negócio no peito, que lembra um pouquinho. Isso. Os braços, daria pra dizer que é tipo um upgrade. Daria pra passar por um Cyberman. Passa por um Cyberman, sim. Ao passo que, a Land of Fiction, muito poderia ser uma história do Celestial Toymaker também. Facilmente. Tipo, era só querer. Então, era esse só arco... transformar o Master no Celestial Toymaker e acabou. Pois é, cara, esse arco... Seria o comeback do Toymaker, Sim, né? ele é muito parecido. Ele parece que ele poderia ser sido feito com outras peças e não foi. E o que torna isso ainda mais interessante, essa similaridade dos White Robots com o Cybermen pra mim, é que a Land of Fiction ela volta, né, no universo expandido. Sim, e a gente vai falar. Na Big Finish ela tem alguns áudios, né? Se eu não me engano, são 4 áudios mais ou menos, né? E tem um deles que é com o Cybermen. Sim, é o Legend of the Cybermen. Pois é, que é na Land of Fiction. Tem tudo a ver, hein? Tem tudo a ver. Pois é. Bom, voltando aí, gente, como a gente falou, as falas do Gulliver são todas extraídas do livro das viagens de Gulliver, aí do Jonathan Swift. Então, tudo que ele falou ali foi arrancado diretamente do livro. É muito legal. Outra coisa legal é que um dos soldadinhos de chumbo, por baixo ali da roupa do soldadinho de chumbo, é ninguém menos que Ian Hines. Olha aí, parente de quem? Primo do Fraser Hines. Hines. Basicamente assim, primo, descola aí, vai. Descola vai um trampo trabalhar aí, na TV, mano. cara. Trabalha na TV. De dinheiro. Cara, quero um trampo aí. Vou falar lá na BBC se eles te contratam. Vai que eles têm alguma roupa pra você vestir. E no fim, realmente, conseguiram botar ele na série, né? Nem pra botar o primo pra fazer o primo que tá doente, né? Pois é, mano, é verdade, né? É que eu não sei se eles se parecem. Né? Mas até aí o Hamish não parece nada com ele. Não, nem um pouco. E eu sou a cara das minhas primas, ou seja, né? Verdade. Ou seja. Bom, como eu falei, é o único roteiro do Peter Ling. Ele chegou a ter uma outra ideia de roteiro. Ele apresentou pro Terence Dicks e o Terence achou que era muito complexa. E o lance é que era uma ideia sobre uma terra em que o tempo funcionava pra trás. Pô, é maneiro isso. É muito legal. Hoje daria pra fazer. Eu acho que na época não dava. Daria também. Não sei. Maneiro. Eu sei que eu ia adorar ver uma história dessa. Deviam ter deixado ele fazer essa história, Ia ser muito legal. Alguém pega o conceito desse roteiro e faz em alguma coisa, por Alguém, favor. se é que já não foi feito, né? Mas, cara, que legal. E depois, nos anos 80, de novo, ele tentou vender outro roteiro pra Doctor Who, que tinha o nome aí, né? Pelo menos working title de Rex, tentou vender pro editor de roteiros. Feitiço? Isso. Pro Eric Soward na época, que também não aceitou. Então ele tentou vender mais 2 roteiros. Um cara que faz um roteiro tão maneiro super bom. Por que não deixaram, né? Pois é. Aí ele escreveu vários livros e chegou a falecer em 2006. Olha aí, ele podia ter escrito ainda alguma coisa pra série moderna desse plot do tempo ao contrário, cara. Nossa, então, é muito legal essa ideia. Eu não sei porque negaram, porque a ideia é maravilhosa, né? Agora vamos falar aí da Land of Fiction e onde mais ela apareceu dentro do universo de Doctor Who. Sim, a Land of Fiction que é quase um personagem por si, né? Por si só. Porque ela tem toda uma lógica própria, né? Como eu falei, por ser um universo de bolso, as coisas lá tem outras regras, Tem outras regras, que é muito legal. Muito bem, vamos começar. Tem um continho chamado Future Imperfect, que é com o segundo doutor e o terceiro doutor, que o doutor volta pra tal da Land of Fiction e ele reencontra o Gulliver. E aí ele descobre que, na verdade, o Gulliver não é o Gulliver. É o Goth, né? E ele é o Goth, o Senhor do Tempo aí, né? Que aparece em Deadly Assassin. E, em tese, ele aparece em War Games. Por quê? Porque o lance é o seguinte... o Goth... Vamos lá. O primeiro episódio dele é em War Games. Isso, exatamente. E ele também aparece depois em Deadly Assassin, Sim. porque é o mesmo ator, né? O Bernard Horsfall. Sim. E é justamente no conto
que é revelado aí que ele é mesmo o Senhor do Tempo e não o Gulliver, então é muito legal. Depois, o Quarto Doutor com a Leela no áudio. The Crooked Man volta lá pra Land of Fiction. E ele até menciona que ele já foi lá antes. Esse áudio ele é até mais recente agora. Sim. Depois, Sexto Doutor, a gente já falou aí do Legend of the Cybermen, entre outros o Sexto Doutor, áudios, né? Ele tem essa trilogia de áudios. Isso. Que é uma trilogia de 4 áudios, vocês vão entender. É uma coisa meio Guia do Mochileiro, né? É a trilogia de 4 áudios, por quê? Porque é uma trilogia do Main Range que começou ali em abril de 2010. Aí foi City of Spire, que é o primeiro. Aí no mês seguinte foi The Wreck of Titan. Isso. E aí no outro mês foi Legends of the Cybermen, que foi o que você falou. Que a gente falou aí. Só que também tem o Companion Chronicles, que é uma outra linha de áudios. Exatamente. E aí, no mês, se eu não me engano, foi abril, maio. Em maio, teve o Night of the Black Agents, que é um Companion Chronicles desse que se passa nesse mesmo espaço. Porque assim, esses áudios do Sexto Doutor, ele vai na Land of Fiction e lá, por conta da Zoe, a Zoe ela cria um Jaime mais velho pra meio que proteger, ficcional. Tanto que esse personagem ele é acreditado como Jaime, entre aspas. Porque não é o Jaime de verdade. É o Jaime da Land of Fiction. Isso. Né? Então, assim, esse Companion Chronicles é sobre esse Jaime. Olha que legal. E ele se passa entre o segundo e o terceiro áudio dessa trilogia. Então, é uma trilogia de 4 áudios. Exatamente. E aí depois a gente vai ter a Land of Fiction aparecendo nos livros do Sétimo Doutor, em 2 livros, o Conundrum e o Head Games. Sim. E em Conundrum, a gente descobre que, na verdade, quem criou, né, a Terra aí da ficção foram os deuses do Ragnarok, que aparecem em The Greatest Show in the Galaxy. Sim, que são aqueles caras com rosto de pedra e tudo mais. E nesses livros também a gente vê que existem outros escritores. Sim. Né? Porque, assim, o mestre da The Land, né, o mestre da ficção ali, ele é um cargo passável. Então, assim, no primeiro momento, esse que a gente viu aqui é o primeiro mesmo. Ele foi o primeiro Master of the Land. Isso. Quando o Doutor salva ele, a Land of Fiction fica ali meio inativa por um tempo. Depois vai ter mais uns 2 ainda. Isso. Um deles, inclusive, a gente conhece em Conundrum. É muito legal, né? E depois a gente tem uma HQ, que é justamente com a Bernice Summerfield, que chama Time and Time Again, que ela encontra o segundo doutor durante os eventos de Mind Robber. Ali no meinho. Ela entra lá na história, encontra brevemente o segundo doutor e depois vai embora. E finalmente nós temos uma outra HQ chamada Character Assassin, publicada na Doctor Who Magazine 311, em que o mestre vai pra Land of Fiction. O mestre mesmo. O mestre. Não o mestre da Terra. O Senhor do Tempo, conhecido como mestre, ele vai pra lá e ele conhece vários vilões, entre eles o Moriarty e tudo mais. Sim. É bem legal, é bem interessante também. Além disso aí, pra trazer pras curiosidades pra vocês, a gente viu que o doutor encontra um Minotauro, só que é um Minotauro que não existe, né, dentro da Land of Fiction. Mas o terceiro doutor vai encontrar um Minotauro real, oficial, in The Time Monster. Time Monster, E depois, o quarto doutor e o 11º doutor encontram criaturas baseadas no Minotauro, que é o Horns of Nimon. Não é o Horns of Nimon, é o Nimon. É o Nimon, em Horns of Calma. Quantos Nimon você viu hoje? Quantos Nimon você viu hoje? 3. 3, ok, tudo bem. Tem os Nimon, e tem o Minotauro do Hotel Califórnia. Isso, do God Complex, exatamente. Gente, e essas são as curiosidades de hoje. É bastante coisa, né? Esse arco é rico, né? Tem as curiosidades que a gente falou ao longo, né? O Jaime saiu porque ele tava com o catapora e que o unicórnio, pasmem, não era um unicórnio de verdade, era um cavalo. O unicórnio é uma mentira. O unicórnio era só um cavalo com um chifre e ele não era branco, ele era marrom. Ai, que dozinha, gente. E outra coisa, os músculos do Carcos eram falsos. Não. Não eram músculos de verdade, Não acredito. Cara. Não, era um enchimento. Tô falando enchimento, cara. Mentira. É tão incrível, né, cara? Eu tô chocada, amiga. Quando eu descobri, eu também falei, não acredito. Não. Como assim esse homem não tem músculo que nem o Henry Cavill, que rasga o couro? Mas é tão real, perfeito, né, é tão cara? perfeito, tão 25 de março. Pois é, cara, às vezes a ficção ou nos Sarah, engana. Se você tá no... né? Diga aí pra gente qual é o amontoado de camelô. O centro comercial aí da cidade de vocês. Sabe por quê? Que a ficção às vezes engana a gente. Cara. Engana, cara. É triste. Mas sabe o que não é triste? Possivelmente nossas notas pra esse arco. Porque, pelo menos da minha parte, eu sei que vai ser uma nota aí bem alta, que eu gosto desse arco. Mas eu quero saber de você, Thaís. Qual a sua nota aí de Hartnell Whittaker para O Ladrão de Mentes, The Mind Robber, ou quase Fato da Ficção?
Eu acho que o Mind Robber merece aí um Matt Smith. Olha, um 11, bacana. Um 11 de 13. De novo, um arco super gostoso de assistir. Não é nada arrastado. É mó bom, né? Também não é corrido. Quer dizer, o ritmo é legal. Eu adoro a Zoe. E eu adoro mais ainda a Zoe naquela roupa brilhante, maravilhosa. Ela a roupa tá que linda. é mais emblemática pra eu ela. Eu quero fazer esse cosplay, A gente tem que sabe? você tem que fazer essa Zoe com o colã brilhante e eu faço o Jamie. Eu vou de Isso. kilt pra Comic Con. Pronto, vai ficar muito legal. Cara, eu vou te falar que eu acho que o kilt e a roupa do Jamie é mais fresca do que o meu cosplay de 7, então É tá bem suave. possível, com E certeza. de mestre também é bem quente. Qualquer coisa é mais fresca do seu cosplay do cosplay 7. quente, cara. É porque você só usa... Só faz cosplay de personagens que usam essas roupas. Mas de verdade, eu acho genial a ideia de uma história se passar não no passado, não no futuro, não na Terra, não no planeta alienígena. É outra coisa. É o universo de bolso. É a terra da ficção, tipo, é genial. E as obras que eles escolheram, eu acho que foram bem legais também Sim. de serem trabalhadas. Então, Matt Smith, mas eu tô curiosa. Fred Pavão, a sua nota pra The Mind Robber. Eu vou com você, eu vou de Matt Smith e de Whittaker também. Olha aí. Na esperança, na verdade, assim, sempre que eu revejo esse arco, ou, por exemplo, escuto os áudios, essa trilogia de áudio é uma trilogia que eu gosto bastante, ela é bem divertida. Eu fico sedento por mais histórias na Land of Fiction. Eu explico por quê. Ai, tomara que tenha mais, com certeza. Gente, curiosamente, na live que a gente fez agora, semana passada, justamente do episódio do Tesla. Nikola Tesla. A gente tava falando sobre personagens históricos aparecendo em Doctor Who. E eu cantei a bola que eu gostaria de ver o Tolkien. Ou o C.S. Lewis, ou os dois. Seria maravilhoso. Né, aparecendo enquanto personagens ali, personagens históricos Pessoas, na série. isso. Só que, em especial, como eu usei o caso do Tolkien, né? Eu ia gostar de ver uma história, um episódio onde o Tolkien é o personagem histórico e que o arco inteiro, né? O episódio inteiro se passa na Land of Fiction. Tipo, a doutora encontra o Tolkien. Olha aí. E aí, por alguma coisa, sei lá, a mente do Tolkien é tão poderosa que ela entra em conflito ali com o maquinário da TARDIS e a TARDIS se teleporta para dentro da Land of Fiction e automaticamente, por conta da mente poderosíssima do Tolkien, toda a Land of Fiction assume a forma da Terra-média. Ai, meu Deus, e, seria tipo, o meu maior sonho. E aí, ele é uma versão de 50 minutos, 1 hora, tipo, de Senhor dos Anéis, sabe? É um compacto de Senhor dos Anéis onde... Alguém não fez isso ainda. Tipo, o plano da doutora peraí, eu já sei, a gente tá na Terra-média, a gente tem que destruir o anel. Aí quando ela chega no anel, é o Mastermind, sabe? Quando ela vai jogar, tipo, o Sauron é o Mastermind, eles têm que derrotar, sabe um negócio assim? Eu quero essa fanfiction, escreve, Fred, quero ler, por favor. De verdade, eu gostaria muito. Escreve isso pra gente. Eu quero muito a Land of Fiction voltando. Né? E sendo usado pra isso, sabe? Meu pra Deus. dar vida a um negócio, tipo... Porque a gente sabe que o doutor ou a doutora nunca vai poder parar num lugar tão legal quanto a Terra-média. Pois é. Porque é ficcional até pra ela. É ficcional, exato. Então, beleza. A Terra da Ficção Usa é pra Land isso. of Fiction. Sim. E no caso do Lewis também, a gente tem Nárnia, que é um mundo riquíssimo. Eles eram amigos. Eles eram amigos, podia até ser um merge da podia ter Terra-média com Nárnia. Nossa A Land of Fiction não tem limite. Gente, eu tô assim... Ou, sabe o que ia ser muito sem maneiro? palavras. Sei lá, se a doutora, ou enfim, o doutor, que seja, ele chega na Land of Fiction, esse em específico ia funcionar só na TV, só um episódio mesmo. Ele chega na Land of Fiction e a Land of Fiction é toda de desenho animado. Mas ele não é. Que legal. Saca? Misturar o Space 2D Jam. com live action. É, tipo um Space Jam. Que legal. Tudo é um desenho animado, estilo, sei lá, estilo Hanna-Barbera ou estilo Steamboat Willie, sabe? Olha. E só a doutora é pessoa. Pena que a BBC nunca vai fazer. Cara, porque eu queria seria muito. tão legal. Pois seria muito gostoso. Então, assim, é um 11 com um gostinho de que eu quero que um dia no futuro saia um episódio que eu dê um Whittaker. Podia ser até o especial de 60 anos, a Land of Fiction da Terra-média com Nárnia misturado, de repente. Caraca, mas aí talvez... Só pra ter mais tempo. É só pra ter mais tempo, eu digo, entendi, né? entendi. E aí vários doutores tentando nos vendar. Mas veja, minha nota é 11 pra Mind Robber mesmo, não é pra esse episódio potencial que eu tô criando. Não. É só porque é um episódio que eu gosto tanto, é um arco que eu gosto tanto. É muito que bom. ele deixa, curiosamente, aí a minha imaginação fértil. Ele é poderoso a esse ponto. Sim. Porque você começa a pensar, ai, que delícia, né? Olha como é gostoso o prazer da leitura. Como é gostoso você entrar dentro de um livro e, tipo, simplesmente esquecer que o tempo existe e estar imerso dentro daquela história. Que é o que a gente faz quando a gente assiste Doctor Who. Sim. Quando a gente tá assistindo, a gente também esquece do tempo, né? A gente também tá envolto naquele mini universo. Na série clássica, então, como é arco, assim, às vezes é tipo 6 episódios ou 5 episódios,
Em 6 episódios, mano, é 2 horas que passa e a gente não sente. E a imersão é muito forte, né? É muito legal isso. Pois é, cara. Me lembra também... É uma metalinguagem. Sim, quase, cara. né? Esse episódio, ele é meio metalinguístico mesmo. Ele é meio metalinguístico. De, tipo, entre essas, vilão ser um escritor e, Isso. tipo... Tem uma hora que o Jamie tá lendo o que tá acontecendo e claramente aquilo tava sendo tirado do roteiro, porque era a descrição da cena que estava acontecendo. É muito legal, né, cara? Né, cara? Então, assim, é muito legal. Assim. Você falou sobre esse lance da percepção do tempo, né? É que nem eu falei de assistir episódio, mas também é tipo gravar. Quando a gente vê, a gente tá em tipo 1 hora e pouca de gravação. Pois e não sente, parece que é uma conversa de 20 minutos. Não sente, porque a gente tá tão imerso ali que... E vocês também falam isso, né? Que quando vocês estão nos ouvindo, também é uma experiência de imersão tão grande, né? Que vocês não se sentem sozinhos, parece que vocês estão conversando com a gente. De certa forma, nós fazemos um pouquinho de Land of Fiction na cabeça de todo mundo. É verdade. Só que nós não somos ficcionais, nós existimos, cara. E assim como pessoas que existem, claro que existimos. Será que a gente não é que nem a Magalu? A Magalu e a Nath da Natura? Ah lá! Que tem a galera chipando agora? Vixe. Não, apesar de chiparem a gente... pessoas já viram a gente. É verdade, apesar de chiparem a gente, sermos um chip canon, nós não somos ficcionais, nós somos pessoas que existem. E pessoas que existem, elas querem ser contactadas, com elas certeza. querem trocar ideia com vocês. Sempre. E pra trocar ideia, vocês podem fazer de vários jeitos. Você tem o nosso e-mail, então, Thaís, por favor, diga aí o nosso e-mail, caso alguém queira mandar algum e-mail sobre a série clássica em específico e sobre esse arco maneiro chamado Mind Robber. podcast@drwhobrasil.com.br. Você pode mandar o seu e-mail aí falando sobre esse arco, ou você pode nos contactar aí nas redes sociais. A internet que é quase que essa Land of Fiction. Mas Mas que você conversa não com o Gulliver, não com o Carcos, mas conosco. E para conversar com a gente, você pode ir ali tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Pássaro Ficcional, ali, que ele é da Land of Fiction, mas ele cria realidades, que é o nosso Twitter. Todas as redes sociais, nós somos o que mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil, começar a seguir a gente e começar a trocar ideia com a gente, ou se tiver alguma dúvida. Essa semana agora muita gente, por conta da série, né, tá tendo episódios muito bons, então tem muita gente começando a ver a série e aí chega pra gente e perguntou: como é que faz pra começar a assistir? Onde como é que eu assisto? Como faz? E a gente vai lá e tira dúvida, a gente vai lá trocar uma ideia com vocês, então sempre vão lá, sigam a gente se você não segue ainda e comece aí a interagir com a gente online. Uma outra coisa que você também faz, que eu sempre lembro aqui em todas as edições desse podcast, cheque se você está aí assinando o nosso feed no seu agregador de preferência. Pode ser no iTunes, pode ser no Google Podcast, pode ser usando o RSS no seu agregador de preferência ou no nosso querido amigo Spotify. Só você ir lá, ver se você está assinando, ver se você está seguindo, porque na hora que sai podcast, vocês sabem muito bem, são 2 podcasts por semana, na segunda-feira, um dia depois da exibição do episódio na BBC One. Isso. E às sextas-feiras com o review da série clássica. Então sempre que sai episódio, você não precisa esperar a gente chamar nas redes sociais. Já vai chegar pra você. Já chega ali, já aparece, já começa a escutar e já começa aí a fechar sua semana útil escutando o Dr. Who, caso você escute aí no dia do lançamento. Que beleza, não é verdade? Pois é, cara, é uma beleza, assim como assistir episódios da série clássica e revisá-los e conversar com você sobre a série clássica é uma beleza. Com certeza, sempre. Pois é, agora, hoje, sexta-feira, como eu estava falando, se você está ouvindo no dia do lançamento, mas segunda-feira estamos aí de volta com um review de mais um episódio da 12ª temporada, episódio com o Julum, inclusive. Exatamente, a volta do Julum depois de tantos anos, né? Pois é, cara, então é aquilo. Assista o episódio no domingo e segunda esteja conosco para bater mais esse papo sobre mais um episódio inédito do Doctor Who, que esse, diferente da série clássica, a gente não sabe o que é. Pois é! Então a gente tá tão ansioso quanto vocês e tá tão ansioso quanto vocês, certo? É isso aí! Então é isso, cara. Foi maravilhoso estar aí na Land of Fiction revisando esse arco super maneiro com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho e João Paulo Ranque. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.